eu gostaria de falar com você sobre adoçante. É tanta gente para falar mal do açúcar, é tanta gente para falar mal do adoçante que no final das contas a gente fica meio perdido nessa história toda. A primeira coisa que a gente precisa saber é que açúcar faz muito mal para a saúde. A troca por adoçante tem algum benefício? Tem. Tem no processo da gente ir acostumando a usar cada vez menos formas de adoçar os nossos alimentos, nossas bebidas. Então, o açúcar comprovadamente aumenta infarto, aumenta derrame, piora colesterol, aumenta a gordura no fígado. O açúcar comprovadamente faz ter mais diabetes. Muita gente que está cortando gordura para tentar baixar colesterol não percebe que ao se entupir de açúcar, a gente faz com que o colesterol piore. Então, na verdade, muita gente adoecendo no mundo por excesso de carboidrato e o caminhão que move inicial isso é o açúcar. Antes das farinhas, o açúcar já faz muito mal. Vamos dar um exemplo? Na China se come arroz há séculos. Só passou a ter tanta diabetes depois que entrou o açúcar de uma forma muito intensa nos produtos industrializados. Ou seja, hoje a gente coloca o arroz no mesmo nível do açúcar, mas em algumas civilizações, no Japão, por exemplo, durante muitos anos, o japonês não tinha mais diabetes por causa do arroz, né? O arroz ele vai ter importância também que se controlar quando eu penso na dieta para controle de glicose, mas é fundamental ter a nossa atenção voltada para o açúcar, porque está presente nos doces, nas bebidas açucaradas, né? Então, primeiro passo, usar adoçante é melhor. Quais são os adoçantes disponíveis? Sucralose, stevia, né, que são os mais utilizados no mundo, né, que tem menos estudos falando mal. Né, tem mais estudos com problema em relação ao aspartame, ao ciclamato e à sacarina. Né? Mas, de um modo geral, mesmo esses que seriam mais tóxicos, que poderiam ter algum problema, principalmente em uso animal, que é o caso da sacarina, que em alguns países ele não é autorizado a comercialização, mesmo assim, a gente precisa lembrar que essa situação ela não faz com que o açúcar seja melhor que adoçante. Essa história não tem fundamento. Né? Teve até um grupo de pesquisa que comparou o uso do refrigerante em relação ao risco cardiovascular e mostrava que o consumo regular de refrigerante aumentava em 30% infarto e derrame. Esse grupo defendia que provavelmente o refrigerante causasse infarto e derrame por causa do próprio refrigerante. E eu fazia a comparação e avaliação quando usava a forma diet do refrigerante, eles não observaram aumento de infarto e derrame. Isso que eu estou falando não é para defender o uso do refrigerante. Não, isso não. Mas eu quero dizer que, na verdade, o que faz mal no refrigerante, principalmente, é o uso do açúcar presente nele. Tá? E aí, isso vale para lembrar que tem várias bebidas, vários sucos de caixinha, de saquinho, de vários tipos de bebidas que levam de fruta, que também levam muito açúcar. E a gente precisa controlar isso. Ah, mas o ideal é consumir tudo sem açúcar. Olha só, é questão de um processo de adaptação. Para uma pessoa que vive e que consome açúcar regularmente, é quase impossível essa pessoa cortar tudo e ficar sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Até socialmente em festas vai ficar difícil para essa pessoa conviver. O uso do adoçante eu acho que é o primeiro passo para a pessoa conseguir diminuir o consumo de açúcar. Né? E posteriormente, aquelas pessoas que se sentirem confortáveis a retirar o adoçante da sua rotina, também pode fazer. Mas eu acho que tudo isso é questão de um processo de melhoria. Não dá para, de um momento brusco, querer cortar todo o açúcar e adoçante e achar que vai, a partir de então, nunca mais usar. Isso dá para ser feito, mas às vezes o tempo que você vai conseguir fazer isso é muito curto. O melhor mesmo, o ideal, é a gente gradativamente ir conhecendo. Eu tenho pacientes que ficam maravilhosos com a sucralose. Tem outros que odeiam, tem outros que preferem stevia. Tem outros que acham stevia muito amargo. Tem pacientes meus que odeiam tanto sucralose quanto stevia.
E adoram o ciclamato. Ah, mas o ciclamato pode aumentar câncer. Está comprovado em rato. A quantidade que deu câncer no rato são 22 latinhas por dia de refrigerante diet durante mais de meses. Então, seja uma quantidade também que seria absurda de consumo, né? Então, assim, sobre orientação, sobre acompanhamento médico, o uso do adoçante vai trazer benefício quase sempre, porque vai estar associado a orientações em outros aspectos também. Ele passa a ser um aliado nesse controle. Então, vale a pena quando você usa adoçante, tendo, na verdade, uma orientação médica adequada, bem conduzida por orientações de nutricionistas, de endocrinologistas, de nutrólogo, e isso consegue fazer com que melhore bastante, tá bom? Um abraço, um beijo para você. Fica com Deus.